O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
nas tuas mãos de amor, sensos de sem temor, eu quero estar. Fazer a ti voltar. Palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação. Levando para os que sofrem no mundo, vida e perdão. Dá-nos o teu pensamento para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar. O abandonado, necessitado, ao teu caminho levar. Ele falar que teu filho enviaste ao mundo inteiro salvar. Uma boa noite a todos vocês. É muito bom vê-los aqui nessa casa de Deus, quando juntos queremos louvar e adorar o nosso Deus, neste terceiro final de semana da Páscoa. Terceiro final de semana da Páscoa. Por isso nós temos aqui a árvore de Páscoa. E nós estamos comemorando a Páscoa. A vitória de Jesus sobre o pecado, a morte e o diabo. Jesus que trouxe para nós perdão, salvação e vida eterna. Por Jesus sabemos que um dia estaremos no céu. Por Jesus sabemos que Deus está aqui conosco em todos os dias, em todos os momentos. Que bom que aqui você veio também celebrar esse acontecimento que mudou a história da humanidade.
E quero saudar todos vocês, membros da congregação e pessoas que nos visitam, nas palavras do salmista, que diz assim: Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso, eu não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus. Eu te darei graças para sempre. Eu te darei graças para sempre, ó Senhor, tu que és o meu Deus. Quero passar neste momento aos avisos da congregação. Então nós temos cultos todos os sábados, todos os domingos. Hoje, após o culto, teremos juventude, todos os jovens convidados. Atenção, jovens, é logo mais, né? Fica aí o convite para vocês. Também temos uma convocação feita dentro do que prevê o nosso estatuto da congregação, convocação para a Assembleia Geral Ordinária, da parte do nosso presidente, senhor Jairo Luiz Herle, para logo após ao culto, então nós termos a nossa Assembleia, com a prestação de contas, relatório paroquial, assuntos gerais também a critério da Assembleia. Então é chegado o dia, então é hoje. Então todos, logo após o culto, são convidados, todos os membros votantes da nossa congregação são convidados a permanecerem, aliás, estão convocados para então a Assembleia. Demais avisos: segunda-feira nós teremos estudo bíblico, grupo Moinhos d'Água. Terça-feira, teremos encontro de pastores e famílias em conventos, aqui do Distrito Alto Taquari. Quarta-feira, estudo bíblico, São Cristóvão 2. Quinta-feira, culto em Cruzeiro do Sul. E sexta-feira, culto no Larias. Aí vem o sábado, nós teremos as instruções nos horários indicados. Também teremos a instrução de adultos e os cultos, conforme então o costume. Apenas ainda gostaria de identificar os visitantes. Quem é visitante, não é membro da congregação, está nos visitando? Levanta a mão. Isso aí, então muito bem-vindos vocês que estão aí nos visitando. Sintam-se abraçados, então aí também pela congregação, certo? São esses os avisos. Queremos invocar a presença do nosso Deus. Para tanto, nos coloquemos em pé e seguimos o oficiante, que é o pastor, e aí todos, ou letra C, que também é a congregação, conforme seguirá na ordem litúrgica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados a Deus, orando conforme segue, então, em conjunto. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que, por natureza, somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos, como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Meus estimados no Senhor Jesus, o Deus de toda misericórdia entregou seu próprio Filho à morte, e por amor dele nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino, e lhes concede o Espírito Santo. Amém. O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 30. Um versículo oficiante e outro a congregação. O último versículo pronunciaremos todos em conjunto. Texto que também
nos dá o tema para a mensagem do culto de hoje. Pacto de gratidão. Ó Senhor, Tu és o meu Deus e eu te darei graças para sempre. Pronunciamos então o introito. Ó Senhor Deus, eu te louvo porque nos socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor, meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e Tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas Tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, Tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois Tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a Tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a Ti. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém. Neste momento, todos podem se assentar, cantemos o hino indicado. Salvador, dá-nos a consolação do Teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduze-nos conforme o Teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Pai, o Teu Filho nos uniu no Calvário sobre a cruz, nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Anunciadas. A primeira leitura lemos em Atos, capítulo 9, versículos 1 a 22. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores de Jesus, do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali,
tanto os homens como as mulheres. Mas, na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então, eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão, e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui, a Damasco, com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi este homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. E ele se levantou e foi batizado. Depois, ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviram Saulo ficaram admirados e perguntavam: Não é este o homem em quem Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Até aqui a leitura. O segundo texto da epístola, lemos em Apocalipse capítulo 5, dos versículos 1 a 14. Apocalipse 5, 1 a 14. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos 2 lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro?
Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então, um dos líderes me disse: não chore. Olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam com voz forte: O cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam: Ao que está sentado no trono e ao cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres vivos respondiam: Amém. E os líderes caíram de joelhos e o adoraram. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya, la ya. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus.
presente aqui. La 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 ya, la ya, la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya, la la ya. A leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje encontramos em João, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 19, que leio, então, neste momento, diante de vós. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam o que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes. E mesmo assim não se arrebentou. E Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu então aos discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos. Alguém vai amarrá-las
e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer, e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Então até aqui a leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje. Neste momento, a congregação pode se assentar, é o momento das crianças. As crianças vêm até a frente, aquelas que têm a oferta fazem a oferta, todos recebem a bênção de Deus e aí vão para a escola dominical. Aqui. Muito bem. Agora vocês juntam as mãos, fecham os olhos, abaixem a cabeça e recebam então a bênção de Deus. Agora junta as mãos, fecha os olhos e recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora vocês podem ir, então, a professora para a escola dominical. Em preparação, a mensagem e também confessando a nossa fé, cantemos o próximo hino. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus, anjos cantam-lhe louvor. Tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. És triunfo, bom Senhor, cantem todos teu louvor. Que Deus e Espírito Santo tenha livre curso no coração e na mente de cada um de nós. Que sejamos fortalecidos em Jesus Cristo e assim seguirmos a nossa vida num pacto de gratidão. E que possamos dizer também com o salmista: ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém. Todos podem se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs,
no Senhor e Salvador Jesus, participantes deste culto, neste terceiro final de semana da Páscoa. Escolhi como base principal para a mensagem justamente o Salmo de número 30, que é a ação de graças de uma pessoa que é salva da morte, diz aqui o texto. Canção para a dedicação do templo, Salmo de Davi. Olhem que interessante esse salmo. É um salmo que nos instiga justamente a render graças a Deus. E aonde a gente de forma especial rende graças a Deus? Na igreja? Aqui? De forma especial rendemos graças ao nosso Deus. É claro, em todos os dias da vida, lá na nossa família, na sociedade e no mundo, ou seja, nós vivemos em gratidão e queremos, conforme diz a temática da nossa igreja para este ano, queremos crescer em ação de graças, em ações que refletem justamente os motivos que temos. Ou seja, a nossa gratidão a Deus e que refletem muito especialmente os motivos que temos para agradecer a Deus. É por isso que nós também vamos continuamente à igreja, certo? Render graças ao nosso Deus. Agora, que motivos a gente tem para render graças ao nosso Deus? Que motivos você tem para agradecer a Deus aqui, neste culto? Tem os motivos que nos são comuns de todos, e com certeza há sempre motivos bem específicos de cada um. Mas as leituras do culto de hoje, elas nos ajudam a refletir sobre essa ação amorosa do nosso Deus, graciosa. E o salmista, no texto de hoje, o Salmo 30, ele diz: eu te louvo porque tu me socorreste. Ele fala de inimigos, ele fala de zombaria. Eu te louvo porque tu me curaste. Podemos pensar nas muitas vezes que ele nos curou de doenças, ora milagrosamente, ou ora nos deu força para carregar a cruz, ou tem nos dado força para carregar a dificuldade, a tribulação, ou a falta de saúde. Eu te louvo porque me salvaste da morte. Eu tenho certeza que alguns irmãos lembraram também de outros textos que justamente trazem justamente também essas verdades. Agora, ele nos socorreu primeiramente dos piores e salvou primeiramente dos piores inimigos, do pecado, da morte e do diabo. Ele trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna, a condição de filhos. Por isso, povo fiel, cantem a Deus. Lembrem do que Ele tem feito e deem sempre graças a Deus. Ele instiga a quem? O povo fiel. Ou seja, aqueles que estão em Cristo, que vivem essas palavras e promessas. É fato, damos motivos para a ira de Deus, pelos pecados. Mas o texto diz, a ira dura um momento, mas a bondade é para a vida toda. Deus odeia o pecado, mas Deus é grande no amor e na misericórdia. Por causa do pecado e suas consequências, por vezes podemos sentir tristeza ou talvez até chorarmos. Diz o texto, o choro pode durar uma noite, ou a noite inteira, mas de manhã vem a alegria de novo. Ou seja, Ele renova o seu amor sobre nós e a sua graça dia após dia. Ele nos traz segurança, Ele reflete a sua bondade, Ele nos protege, Ele nos escuta, Ele tem compaixão, Ele ajuda. Ele afasta a tristeza, nos cerca de alegria
e é presente em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. A gente poderia agora assim pensar sobre, a partir dessa temática, desses motivos que a gente tem de gratidão, o que as outras leituras também do culto nos trazem. Eu menciono aqui o evangelho do culto, Jesus indo ao encontro dos discípulos e cuidando, ou seja, enfrentando a incredulidade, tirando as dúvidas da mente deles, lhes trazendo a certeza da salvação, ou seja, da vitória de Jesus. Ou seja, trazendo para eles a certeza de que Deus os socorreu em Cristo e livrou-os dos piores inimigos, conforme começa o Salmo 30 mencionando. Como o primeiro ponto justamente de gratidão. Ou seja, ele vem dar certeza da ressurreição. Ele come com eles. Vemos aí mais um milagre de uma pesca maravilhosa. Mas ele também trata das feridas de um servo dele muito especial, o discípulo Pedro. Pedro tinha negado 3 vezes Jesus. Vocês lembram da história? Antes que o galo cantasse. Jesus tinha dito para ele que ele faria isso. Ele disse, não, isso nunca vai acontecer. Eu estou pronto para morrer por ti. Eu jamais vou te abandonar. Mas não deu outra. Ele na fragilidade, ele pecou, ou seja, ele caiu, ele negou. Mas o que é que Jesus fez? Oportunizou ele reafirmar o seu amor. Como ele negou ele 3 vezes, ele permitiu que ele reafirmasse o seu amor, a sua fidelidade por 3 vezes. Lembrem, isso não foi para castigar Pedro agora, tipo para dar um nó na garganta dele, porque ele tinha negado Jesus, e ele tinha dito que não faria isso, mas foi para tratar das suas feridas. Isso foi pesado demais para Pedro. Não fosse pelo amor e a graça de Deus, ele teria sucumbido, como sucumbiu Judas. Judas desprezou o amor e a graça de Deus. Impediu a ação graciosa do Espírito Santo diante de Cristo, diante de todas as palavras e promessas. Por isso o seu fim foi trágico, foi terrível. Agora Pedro, ele agora, ali, ele é tratado nas suas feridas e fragilidades. Por 3 vezes Jesus oportuniza a Pedro reafirmar o seu amor. E por 3 vezes Jesus reafirma também o propósito da sua missão. Ou seja, Jesus continua vindo também ao nosso encontro. Aí a gente vê o quanto é importante nós ouvirmos em cada culto: os teus pecados estão perdoados. Todos aqueles que confessaram verdadeiramente, com sinceridade, os pecados, podem seguir na certeza do perdão, porque Jesus trouxe o perdão. E mais, ele ajuda a enfrentar e tratar as feridas, a enfrentar as consequências dos erros e pecados. E é isso que aconteceu no texto aqui do evangelho do culto de hoje. Assim como ele vai ao encontro daqueles que, ora, o perseguem e desprezam. O exemplo do apóstolo Paulo. Paulo depois impressionou a todos, foi um dos grandes missionários da igreja do Novo Testamento. Deus transformou o próprio Jesus, no sentido literal da palavra, derrubou Paulo do cavalo e colocou ele como um instrumento, não mais como um oficial romano, mas como, podemos dizer, um grande instrumento na missão de buscar e salvar os gentios, ou seja, aqueles que não eram, então, do povo de Deus, mas que eram dos chamados povos gentios. Por isso ele é chamado de o apóstolo dos gentios. Mas o motivo maior sempre será Jesus Cristo, portanto. Jesus que fez tudo por nós. Aquele que é o vencedor. Aquele que é o leão da tribo de Judá. O Cordeiro de Deus, o vencedor, que é digno de toda honra, louvor e glória, hoje e para sempre. Aquele que ninguém fica em pé diante dele na sua glória, o Cristo glorioso.
Todos os que estão no céu, na terra e no mundo dos mortos se dobram diante dele. Ou seja, todos que estão no céu, no inferno e aqui na terra, em qualquer lugar do universo, se prostrarão sempre diante dele. Ou seja, não tem joelho que não se dobre diante da grandeza e glória de Cristo, que é o vencedor, o Cordeiro que foi morto e é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória para sempre. São as palavras do próprio texto de Apocalipse. Por isso, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que a árvore de Páscoa tem sentido com Jesus, o Cordeiro, no alto, no topo dessa árvore. Queridos irmãos e irmãs, louvemos a Deus por todos os motivos, especialmente louvemos e adoremos o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Convido vocês a se pôr em pé e assim cantarmos neste momento: digno és o Cordeiro. Digno és o Cordeiro de todo louvor, graças nós rendemos por teu amor. Tua seja a glória e o domínio também, para todo sempre. Amém, amém. Teus são os poderes e os tronos também, hoje e para sempre. Amém, amém. Glória nas alturas, na terra também. Glórias, aleluia. Amém, amém. Todos podem se assentar. Durante as ofertas, cantemos o próximo hino. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar,
Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos e te louvamos por todos os motivos que nós temos para isto. Nós te louvamos porque em Jesus tu nos livraste de todos os inimigos, ou seja, nos trouxeste a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Nós somos teus filhos para sempre, vivemos aqui o teu amor e o teu cuidado em todos os dias e momentos. Que possamos assim, motivados por esse teu amor e graça, em todos os tempos, te rendermos graças aqui e depois para sempre. Queremos também neste momento te louvar pela tua igreja, a Congregação Cristo, porque aqui sempre vens ao nosso encontro com a tua palavra, o batismo e a Santa Ceia. Age em nós pelo teu Santo Espírito, conforme bem lhe aprouver. Também, Senhor, te pedimos pela nossa pátria, o Brasil, e todas as autoridades, que aqui a tua palavra tenha livre curso, que possamos crescer como nação também no respeito às coisas que vêm de ti. Queremos também neste momento, ó Deus, te pedir pelas escolas onde estudam os nossos filhos, que ali eles possam crescer também nas virtudes cristãs. Livra-nos de toda e qualquer calamidade que possa vir nos afetar. Também, Senhor, colocamos diante de ti a nossa vida, ansiedades, preocupações e sonhos, certos do teu amor, cuidado, bênção e direção. Nesse momento também, Senhor, te pedimos pelos idosos, enfermos e enlutados, por todas as pessoas que sofrem, ora, inclusive a escravidão, pelo diabo, pelo mundo, pela carne. Haja neles misericordiosamente pelo teu Santo Espírito, para que em Cristo sejam libertados e possam viver a nova vida, viverem a certeza também que somente em Cristo podem ter. Queremos, Senhor, também te pedir, abençoes também hoje a assembleia aqui da congregação, e que nós aqui como tua igreja possamos continuar sob a tua bênção, servindo aos teus santos propósitos. Em nome de Jesus nós oramos e nas tuas mãos também nos colocamos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe então a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nesse momento de encontro com o Senhor Jesus na Santa Ceia, e que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a sua palavra, trazendo perdão, salvação e vida eterna? Sendo sim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. A distribuição segue o costume da congregação, instrumentistas e apoiadores, depois a congregação em duas fileiras, vindo pelo centro e retornando pelas laterais. Cantemos o que for preciso para a distribuição da ceia. Pode se assentar. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão
de todos os vossos pecados. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Cristo já ressuscitou e seu túmulo deixou. Vossas vozes levantai, seu triunfo celebrai. Cristo a luta terminou e a vitória conquistou. Agonia, mágoa e dor não lhe causam mais horror. Nem a tumba resistiu, Cristo forte ressurgiu. Ele vive, prometeu vida e glória lá no céu. Este prêmio iremos ter e por graça lhe viver. Aceitemos nossa cruz e sigamos a Jesus. Muitos homens fazem castelos sobre a areia, de Cristo não se lembram, nem buscam seu auxílio. Cristo é a pedra mas muitos homens não querem aceitar estes seus castelos. Nas águas não subsistem, pois Cristo é o fundamento da vida verdadeira. Cristo é a pedra angular. Mas muitos homens não querem aceitar. Creia neste Cristo, caminho verdadeiro. Ele que nos guia à salvação eterna. Cristo é a pedra angular.
que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todos sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos, queridas irmãs, que possamos seguir num pacto de gratidão, que possamos dar graças a Deus em todos os dias aqui e depois para sempre lá no céu. Aqueles que permanecem para a Assembleia são convidados, ou seja, todos os membros aqui, votantes, estão aí convocados para a Assembleia. E aqueles que seguem o seu caminho, seguem também com a graça e a bênção de Deus, então, em Jesus. Sintam-se todos cumprimentados e abraçados. Então, em virtude da Assembleia, não estarei à porta me despedindo, mas nos preparando aí para darmos sequência, então, com a Assembleia ordinária da nossa congregação. Sigam com Jesus e sigam bem, hoje e sempre. Amém.